Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Portaria publicada no Diário Oficial da União e que passa a valer na próxima sexta quer a igualdade salarial efetiva entre homens e mulheres para as mesmas funções no mercado de trabalho. A arrecadação do Brasil avança em outubro e chega a 215 bilhões 600 milhões de reais, de acordo com números divulgados hoje pela Receita Federal. Você vai ver as imagens impressionantes de um homem que tentou incendiar um posto no Ceará. Olha as imagens aí impressionantes. Graças a funcionários ligados, o fogo logo foi contido. As imagens rapidamente ganharam as redes sociais. Numa cidade transformada em rachaduras, mais de 500 pessoas continuam fora de casa pelo risco iminente de desabamentos. É Gramado, na Serra Gaúcha, onde um prédio desabou na semana passada, onde a chuva não dá tréguas nas últimas semanas. A guerra entre Israel e o Hamas, uma pausa estendida nos confrontos. O período de trégua para a libertação de reféns israelenses na troca por presos palestinos, que inicialmente iria até amanhã, é prorrogado e agora vale até quinta-feira. A saúde do Papa. Depois de enfrentar uma forte gripe no fim de semana e de ser obrigado a adiar compromissos, o Papa Francisco já apresenta melhoras no quadro de saúde. E ainda, prepare-se para fazer uma viagem pelos 4 cantos do mundo. São os sabores do Mercado Municipal de Curitiba que trazem a qualquer visitante iguarias dos mais inusitados lugares. Tem até caranguejo do Alasca à venda por lá. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Pela igualdade salarial entre homens e mulheres, uma nova portaria do governo federal foi publicada hoje no Diário Oficial da União. As medidas passam a valer já na próxima sexta-feira. Com o texto agora publicado, fica regulamentada a lei sancionada em julho pela Presidência da República. As regras prevêem o funcionamento de mecanismos para que salários iguais sejam pagos a homens e mulheres que ocupam as mesmas funções. Isso em empresas que tenham pelo menos 100 funcionários. A partir de agora, de acordo com o que define a nova portaria, o Ministério de Trabalho e Emprego vai desenvolver um relatório de transparência salarial, que apresente critérios de vencimentos. Um relatório que terá como base as informações deixadas pelas empresas no E-Social, sistema hoje utilizado por praticamente todas as corporações do país. A determinação agora é que o relatório seja divulgado 2 vezes por ano, em março e também no mês de setembro. Um documento que deverá ser publicado em sites ou mesmo nas redes sociais das empresas, justamente para que a divulgação seja ampla aos empregados e ao público em geral. Se no relatório for constatada a desigualdade nos salários, o prazo passará a ser de 90 dias para que os empregadores realizem um plano de ação que possa corrigir eventuais diferenças. O documento precisará deixar claras as metas, os prazos e avaliar as medidas semestralmente. Entre os desafios para as empresas está o de promover a capacitação para gestores, lideranças e para os empregados. Para destacar a importância deste tema, agora de promover a igualdade nas remunerações para homens e mulheres. Também com base na portaria, um canal de denúncia será disponibilizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, canal que já estará no ar a partir da próxima sexta. Hoje, já é notório o que diz a lei, proibindo as diferenças aos que ocupam as mesmas funções. Só que nem sempre o que está na lei é de fato respeitado. Um levantamento realizado pelo IBGE aponta que ao fim do ano passado, os homens, em média, tinham salários 22% mais altos que os das mulheres. No primeiro relatório que sairá sobre o tema e que deverá sair no mês de março, serão analisados em detalhes os dados das empresas, no período de janeiro a dezembro deste ano. A meta é que a cada relatório as diferenças diminuam, por mais conscientização social, por salários mais próximos entre homens e mulheres, para que ambos no ambiente corporativo, ao exercer as mesmas funções do ponto de vista salarial, sejam iguais.
Após 4 quedas, a arrecadação no Brasil cresceu em outubro e chegou a 215 bilhões e 600 milhões de reais. Os números foram divulgados pela Receita Federal. A arrecadação do governo federal registrou alta de 0,1% em outubro, se comparado com o mesmo período de 2022, e fechou o mês com 215 bilhões de reais. No período acumulado de janeiro a outubro de 2023, a arrecadação teve queda real de 0,68% e registrou o valor de 1 trilhão e 900 milhões de reais. Os valores foram corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A alta interrompe o ciclo de 4 meses em queda, iniciado em 2023, quando o país teve perda real de 3,37% na arrecadação. Em julho, a redução foi de 4,1%. Em junho, chegou a 4,2% e em setembro o valor foi menor e chegou a 0,34%. Todas as comparações são feitas em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a Receita Federal, o resultado da arrecadação foi influenciado por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, tanto em 2022 quanto este ano. Um vídeo que ganhou a internet mostra o momento em que um homem tenta incendiar o tanque de combustível num poço no Ceará. Ao perceber as chamas, os funcionários correram com extintores e conseguiram conter o fogo, e evitar que o pior acontecesse. Olha só. As imagens são impressionantes. Na manhã do último sábado, um homem tentou incendiar um caminhão-tanque que fazia o abastecimento de gasolina num posto de combustível na cidade de Cariré, no interior do Ceará. As câmeras de segurança registraram o momento exato em que tudo aconteceu. No vídeo é possível ver um homem que abastece o tanque de gasolina no subsolo do posto, quando um outro homem se aproxima, analisa o que ele faz e logo em seguida sai de cena. E quando volta, vai até a ponta da mangueira e ateia fogo. O fogo se alastra pelo local e o homem sai correndo. O trabalhador do posto rapidamente desliga a saída de combustível para evitar uma explosão. Funcionários conseguem apagar o fogaréu. O suspeito foi preso. Um susto enorme. Do Nordeste para o Sul do país, mais de 500 pessoas continuam fora de casa em decorrência das rachaduras no solo em Gramado, no Rio Grande do Sul. Os moradores estão abrigados em ginásios da prefeitura, casas de parentes e amigos. Quem precisou deixar sua casa por risco de desmoronamento está em casas de parentes e amigos. 45 pessoas estão abrigadas em 2 ginásios do município de Gramado. De acordo com o Departamento de Assistência Social, o município deve ajudar os moradores desabrigados por 6 meses. As áreas de onde os moradores foram retirados são de alto risco e estão interditadas por causa das rachaduras causadas pelo excesso de chuvas nos últimos dias. O Ministério Público do Rio Grande do Sul informou que deve solicitar à Justiça uma audiência sobre as rachaduras. Em breve, o município deve ampliar o mapeamento da cidade sobre os riscos e áreas perigosas do município. O levantamento inicial foi feito na década passada e a região onde estão as fissuras não foi incluída nesse relatório. A Prefeitura de Gramado decretou estado de calamidade na sexta-feira. De acordo com o Executivo, 546 pessoas estão fora de suas casas na cidade, especialmente no bairro Três Pinheiros, onde 120 famílias precisaram sair de suas residências. O prédio que desabou na última quinta-feira em Gramado estava interditado pela Defesa Civil do município desde julho de 2020. Apesar da interdição, alguns moradores continuavam morando por ali. Na cidade de Maringá, no noroeste do Paraná, foi realizada a plenária sobre a 7ª Jornada Mundial dos Pobres. A reunião debate questões urgentes enfrentadas por milhares de famílias. O momento foi de expor a
para ajudar o poder público a traçar estratégias e planos de trabalho que priorizem a parte menos favorecida da sociedade. A plenária sobre a 7ª Jornada Mundial dos Pobres reuniu autoridades políticas e religiosas, além de agentes pastorais, entidades e membros da sociedade civil, para dialogar sobre os obstáculos enfrentados por milhares de famílias em Maringá e municípios que integram o território de sua arquidiocese, na região noroeste do Paraná. A sociedade é dividida em 3 setores. O primeiro setor é o governo, tudo que é a governança. O segundo setor são as empresas, o setor produtivo. O terceiro setor são as ONGs, as entidades, as sociedades, as igrejas, elas trabalhando juntas. A igreja, o terceiro setor, exatamente, vamos dizer que ela deveria estar no meio. De um lado, estende a mão para o primeiro setor e a outra mão para o setor produtivo. E fazer com que haja unidade, haja uma comunhão de forças. A sociedade trabalhando junto, o governo dando todo o suporte que lhe cabe, o segundo setor, as empresas produzindo, gerando riqueza, e também o terceiro setor para equilibrar, para que o ser humano não seja esquecido, não seja apenas uma máquina de produção. O encontro foi pautado por 4 temas centrais: as políticas a serviço do bem comum, a precarização do trabalho, desigualdade social e racismo e os desafios da migração, com espaço também para diversas pastorais apresentarem seus desafios. É incluir os nossos adolescentes. A gente tem muitas situações de adolescentes que estão em desconexos de escola, trabalho, acabam sendo marginalizados e cooptados pelo crime, né? E a gente não tem onde alocar eles nas nossas indústrias, nas nossas empresas, para aprender, através de um jovem aprendiz. Maringá mesmo, a gente tem uma defasagem muito grande dessas vagas para emprego e profissionalizar o nosso jovem, a dar a ele oportunidade. Para este momento, as autoridades foram convidadas a acompanhar a plenária. E por que apenas acompanhar? Porque a ideia foi justamente dar espaço para as pessoas que atuam em movimentos e que estão à frente de trabalhos pastorais pudessem falar da realidade e necessidades das pessoas mais vulneráveis. A intenção é de que as demandas apresentadas aqui sirvam de norte para políticas públicas que vão ajudar a solucionar problemas sociais. Se a gente não parar para ouvir, não parar para refletir, a gente não consegue agir, né? Então, assim, a gente corre o risco de falar sempre, de estar sempre o problema social na nossa boca, o pobre nos discursos, mas de fato não agir, porque sem reflexão, sem parar, sem ouvir, sem refletir, não é possível agir com competência, com qualidade, não é possível planejar nada. É a partir dessas demandas que nós formatamos as políticas públicas para a sociedade. Maringá é a melhor cidade do Brasil, mas será que é para todo mundo? Com certeza não. Então, a função do prefeito é isso, ouvindo as demandas da população, ouvindo as ideias, as soluções, fazer com que Maringá seja bom e boa para todos, não só para uma parcela da população. A seguir, mais 2 dias de pausa humanitária na guerra entre Israel e o Hamas. Você vai ver também o Papa Francisco cancelou compromissos no último fim de semana por conta de uma forte gripe, mas afirmou que deverá participar da COP28, que é a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, que deverá acontecer de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes. Fique ligado com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país. Agora, 4h34 da tarde. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. A trégua entre Israel e o Hamas, ajustada no fim da semana passada para a libertação dos reféns israelenses em troca da soltura de presos políticos palestinos, foi prorrogada nesta segunda-feira. Serão mais 2 dias de cessar-fogo. Alívio para milhões de pessoas na faixa de Gaza
e arredores, esperança de que a paz de fato esteja mais perto. O Catar, que atua como mediador do conflito, afirmou nesta segunda-feira que Israel e Hamas vão prolongar por 2 dias a trégua humanitária na faixa de Gaza. No X, antigo Twitter, o chanceler do Catar afirmou que houve um acordo, enquanto Hamas confirmou o anúncio. O cessar-fogo deveria terminar na terça, mas foi estendido até às 7 horas da manhã local de quinta-feira. O acordo, em vigor desde semana passada, permitiu a liberação de dezenas de reféns e prisioneiros, assim como ajuda de emergência no território palestino. O presidente Benjamin Netanyahu reiterou ao presidente dos Estados Unidos em uma reunião que, ao finalizar a trégua, vai se voltar ao objetivo de eliminar o Hamas. Desde sexta, 39 reféns e 117 presos palestinos foram libertados devido ao acordo. Israel iniciou a ofensiva contra a faixa de Gaza depois do ataque do Hamas de 7 de outubro, quando 1.200 pessoas foram assassinadas por combatentes e outras 240 foram sequestradas. O Papa Francisco, que teve uma forte gripe no fim de semana, apresentou melhora nesta segunda-feira. O Santo Pontífice precisou cancelar compromissos no sábado, mas afirmou que pretende comparecer à reunião da COP28 em Dubai. O Vaticano anunciou nesta segunda-feira que o estado de saúde do Papa Francisco, que teve um quadro gripal no final de semana, é bom e estável. Ele não teve febre e apresentou melhora na condição respiratória. Uma pneumonia foi descartada, mas a radiografia mostrou uma inflamação pulmonar que provocou dificuldades respiratórias. Ele recebe tratamento intravenoso com antibióticos para aumentar a eficácia da terapia, de acordo com o comunicado. O Papa argentino, de 86 anos, pretende viajar na sexta para Dubai, onde vai ser realizada a reunião anual do clima COP28. O estado de saúde do pontífice levou ao cancelamento das audiências previstas para amanhã de sábado e a realização da bênção do Ângelus de casa no domingo, não da janela do Palácio Apostólico diante da Praça de São Pedro. Devido a problemas de saúde que se agravaram nos últimos meses, o Papa Francisco é obrigado a utilizar uma cadeira de rodas em deslocamentos, ao mesmo tempo em que continuam as especulações sobre uma renúncia ao cargo, como fez o antecessor Bento XVI. O Brasil diminuiu a emissão de gases do efeito estufa em 8% no ano de 2022. Os números são da 11ª edição do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Observatório do Clima, que mostra ainda que a meta estabelecida para 2025 pode ser atingida com redução de 49% nas emissões causadas pelo desmatamento da Amazônia. A redução na taxa de desmatamento da Amazônia no ano passado e o grande volume de chuvas geraram uma diminuição recorde no acionamento de termoelétricas fósseis. Estes foram os 2 principais fatores que contribuíram para o resultado. De acordo com a análise do relatório, o aumento das emissões ao longo dos últimos 4 anos impõe desafios para que o Brasil cumpra a meta de redução estabelecida no Acordo de Paris. Para que seja cumprida, é preciso diminuir em 49% as taxas de emissão provenientes do desmatamento na Amazônia até 2025. Esse objetivo é equivalente à média mais baixa de devastação já registrada no país entre 2009 e 2012. O relatório destaca ainda que entre 2019 e 2022, o Brasil emitiu 9,4 bilhões de toneladas brutas de gases do efeito estufa, retornando aos patamares observados entre os anos de 90 e início dos anos 2000. O Brasil é o 6º maior poluidor climático, responsável por 3% das emissões globais. O país fica atrás da China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Indonésia. A devastação de todos os biomas brasileiros correspondeu a 1,12 bilhão de toneladas de gás carbônico emitida, ou seja, 48% do total registrado. Na agropecuária, houve aumento recorde nas emissões, com alta de 3%, o maior desde 2003. Como observado em anos anteriores, as mudanças do uso de terra foram responsáveis por grande parte das emissões de gases em 2022. O setor correspondeu a 48% do total, contra 52% registrado em 2021. Apesar de ter grande participação nos números, a redução de 11% do desmatamento na Amazônia em 2022 contribuiu para a diminuição no total de gases emitidos.
A agropecuária foi o segundo setor mais poluente de CO2, com 27% das emissões nacionais. Na agropecuária são contabilizadas as emissões provenientes da digestão dos animais, que emite metano, e da queima e manejo dos resíduos agrícolas de alguns cultivos. Já com relação ao setor energético, terceiro mais poluente, houve queda de 5% na emissão de gases. Bom, quem vai às compras ao Mercado Municipal de Curitiba, além de caminhar por capítulos da história da cidade, em cada banca, os velhos e novos comerciantes guardam boas curiosidades e sempre contam uma história aqui e outra ali. Muitas vezes, sem perceber, esses visitantes fazem também uma viagem pelo planeta ao provar produtos de todos os lugares. Acredite, até caranguejo do Alasca você encontra no Mercado Municipal. São várias cores, cheiros, sabores e ambientes que te levam a qualquer parte do planeta. É possível encontrar toda essa mistura no Mercado Municipal, no centro de Curitiba. Além de produtos típicos do Paraná e de todo o país, muitas barracas oferecem opções de diversas regiões do mundo, como frutas, doces, temperos, especiarias e uma variedade incrível de queijos. Aliás, uma das dicas é provar os deliciosos queijos holandeses. A gente fala que os queijos holandeses, os importados da Holanda, eles são os que têm mais fácil aceitação. Todo mundo gosta e realmente é um queijo delicioso. Se o cliente chega na loja e fala, não gosto de queijo, eu falo, calma, você ainda não experimentou um queijo holandês. Então o Gouda holandês é o queijo mais exportado no mundo e eu acho que por isso, porque é um queijo que é difícil alguém olhar, comer ele e falar, não gostei. As receitas com queijos são várias, seja para deixar ainda melhor um prato principal ou para o famoso aperitivo. Esse Gouda holandês em particular, ele tem várias maturações. Então a maturação mais jovem dele é um queijo super amanteigado, que combina muito bem com sanduíche, por exemplo. Ele aquece bem, faz aquele derretidinho, puxa, fica delicioso. E daí os mais maturados já servem mais para um aperitivo. Ele merece ser consumido sozinho. Os queijos ali o senhor gostou? Viu algum diferente? Sim, tô levando o que eu gosto. Qual que é o queijo? O gorgonzola. Esse vai bem, né? Já sabe o que vai fazer? Aperitivo? Aperitivo com cerveja vai muito bem. Alguns produtos diferentes ou até exóticos atraem os olhares no mercado municipal. As azeitonas estrangeiras e recheadas têm chamado a atenção dos clientes. Nas barraquinhas especializadas, é possível encontrar azeitonas espanholas, peruanas, italianas e até recheadas com queijo, pimenta, alho e casca de laranja. E o que falar desse caranguejo do Alasca? Para quem ama os crustáceos, vai se encantar com o tamanho e essa cor bonita, além do sabor, é claro. E para quem gosta e não resiste a um bom docinho, aqui no Mercado Municipal tem várias opções. Uma delas é a tâmara recheada com castanha do Pará com chocolate belga. E os sabores podem variar, tem de pistache, cereja, chocolate amargo e eu vou aqui com a Nicole experimentar a de maracujá. Vamos ver se é bom? Bora lá? Essa tâmara, ela é um dos produtos que está mais saindo geralmente. Eu tenho ela com sabores maracujá, tenho ela de pistache, cereja. O cereja é o que mais sai. O sabor dela é totalmente inesquecível. E não tem quem prova que não fica com vontade de querer mais. Então, cada tâmara que você prova, você vai querendo mais. O Mercado Municipal de Curitiba tem 65 anos desde a inauguração e recebe mais de 3 milhões de pessoas por ano, interessadas em carnes, peixes, frutas, verduras, especiarias e pratos de todos os cantos do mundo. Ao todo, o espaço conta com 362 unidades comerciais, entre boxes e bancas, comandados por 196 comerciantes, que vendem mais de 72 mil itens. Com tudo isso, o Mercado Municipal é quase um programa obrigatório para quem é apaixonado por boa comida e produtos de qualidade. Até para quem está com aquele desejo de grávida, o local consegue atender aos pedidos e satisfazer as vontades. Eu sou aqui de Curitiba e é a primeira vez que eu tô vindo conhecer o Mercado Municipal, por desejo de grávida ainda. E qual que foi o desejo que te trouxe até aqui, então? Caju, que eu não acho em lugar nenhum. Aí eu falei, não, acho que lá a gente encontra, então bora lá. E conseguiu encontrar o caju? Tá aqui. Hoje a menininha mata a vontade. Consegui matar essa vontade, esse desejo aí, né? Sim.
É tudo de bom esse mercado, os queijos e vinhos à venda são incríveis, há cafés de todos os lugares para todos os gostos. Se bobear, até quem não gosta de café por lá vai querer experimentar. Isso tudo sem falar nas frutas que você viu aí, algumas que a gente nem sabe o nome, com sabores que em muitos casos vão te surpreender. Pauta Aberta desta segunda está terminando, muito obrigado pela sua companhia, ótimo fim de tarde, a gente se encontra amanhã.